Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente, para dar continuidade ao nosso tema de astrofísica, que a gente iniciou no nosso último encontro, na nossa última aula, a gente vai estar falando agora dos exoplanetas, os planetas fora do nosso sistema solar. Bom, então, na aula passada a gente trabalhou com o sistema solar, falou as principais curiosidades do sistema solar, dos planetas que compõem esse sistema e também da formação do nosso sistema, que tem a estrela como o Sol, né? O Sol como estrela. Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade a esse tema, agora falando dos planetas fora desse sistema solar, as nossas possíveis futuras casas, né? Aí eu vou falar aqui para vocês o empecilho que dificulta que isso aconteça. Bom? Então, na aula de hoje, do dia 9 de agosto, a gente vai trabalhar esse tema de astrofísica falando de exoplanetas. Aprofundamento é a nossa disciplina na área de ciências da natureza, foco aí na disciplina de física, e eu sou o professor Caio, professor aqui de física de vocês. Para a gente começar a nossa aula, meus queridos, eu quero analisar o nosso roteiro, tá? Quais são os tópicos que nós iremos trabalhar na aula de hoje, tá? E que nós vamos responder, explicar, analisar a partir do nosso encontro de hoje, esses temas. Vamos lá. O primeiro, exoplanetas. Certo? Exoplanetas. A gente vai definir o que são esses exoplanetas. Segundo, como detectar exoplanetas. Então, se eu já sei o que são exoplanetas, eu vou aprender a como detectá-los. E aí existem 3 métodos básicos. O método do trânsito, o método da velocidade radial e o método das microlentes gravitacionais ou lentes gravitacionais. Vamos analisar também os exoplanetas mais próximos e os exoplanetas habitáveis. Tá? São esses 3 que a gente vai analisar no nosso conteúdo, são esses tópicos que a gente vai analisar no conteúdo de hoje. Tá bom? Então, continuando, a gente vai analisar o seguinte. Vamos lá para o nosso próximo tópico. Exoplanetas. O que são exoplanetas, professor? Exoplanetas são planetas que se encontram fora do sistema solar. Então, exoplanetas são planetas que se encontram fora do sistema solar. E cada sistema tem uma estrela associada. Então, eles se encontram orbitando outras estrelas, que não é o Sol. Não são o Sol. Ou seja, fazem parte de outros sistemas planetários. Como assim, professor? Cada sistema planetário ele tem como característica uma estrela que os vários planetas orbitam essa estrela. Se essa estrela não é o Sol, então quer dizer que aí você tem um outro sistema. Porque o que é solar, o sistema solar, é o sistema que os planetas orbitam o Sol. Então, exoplaneta é qualquer planeta que não se encontra dentro do nosso sistema, que é o sistema solar. Ou seja, é um planeta que orbita outra estrela que não é o Sol. E aqui você tem vários exoplanetas. Você tem o COI 961.03, COI 961.02, o ponto 01, o Kepler 20e
e o Kepler 20F. Tá? E a Terra, que está aí ao lado de todos esses exoplanetas, para a gente comparar a dimensão da Terra com todos eles. Certo? Professor, eu sei o que são exoplanetas agora, que são exoplanetas, e o que eu devo saber mais sobre eles? Aqui você tem uma lista também de vários outros. O que nós precisamos saber de cada um deles? Que até 2019, a NASA, que é a Agência Espacial Norte-Americana, já havia confirmado a existência de mais de 4.000 exoplanetas. E de pouco mais de 3.000 sistemas planetários. Então eu tenho um número um pouco maior que 3.000 sistemas, ou seja, estrelas, com planetas orbitando essas estrelas. E dentre esses 3.000 sistemas planetários, eu tenho mais de 4.000 exoplanetas. Ou seja, você tem aí uma média quase de que um planeta orbitando, um pouco mais que um planeta orbitando uma estrela. Então pode ter sistema que só tem um planeta, pode ter sistema que tem 2 planetas. Então a média é essa, de 1 a 2 planetas orbitando uma estrela. Porque são 4.000 exoplanetas para cada 3.000 sistemas planetários. Certo? Então, para cada sistema planetário, eu tenho uma estrela. Dentre esses sistemas, eu tenho, em média, 1 ou 2 planetas orbitando essas estrelas. Professor, mas como é que nós podemos detectar esses planetas, esses exoplanetas? Antes da gente identificar como nós podemos detectar esses exoplanetas, eu vou te dar aí 2 minutinhos para que você possa anotar essa informação dos exoplanetas, tá? E aí a gente retorna para falar dos métodos de detecção desses planetas fora do sistema solar. 2 minutinhos.
Olá, jovens. Vamos então retornar aqui para o nosso encontro. E como eu falei para vocês, né? Nós vamos agora falar de como detectar um exoplaneta. Certo? Como nós podemos detectar exoplanetas, professor? Através de três métodos diferentes. Trânsito, o método da velocidade radial e o método da microlente gravitacional. Vamos estudar o primeiro método, o método do trânsito. Professor, como é que ocorre esse método? Como é que eu identifico um planeta através do método do trânsito? Gente, para começar, uma estrela, ela não é nada daquele tamanhozinho que a gente vê lá de longe. O Sol é a menor das estrelas do nosso universo até agora encontrado. O Sol é a menor. Então, as outras estrelas, elas são enormes, imensas. O que faz a gente conseguir identificar com os instrumentos corretos a intensidade luminosa que elas possuem. Então, facilmente, eu consigo identificar qual é o brilho de uma estrela. Porém, os planetas, ao orbitarem essa estrela, vão provocar uma alteração desse brilho em um determinado intervalo de tempo. Aí esse brilho pode diminuir com o tempo, enquanto o planeta está passando na frente. Então, no momento de passagem do planeta à frente da estrela, os instrumentos de observação eles vão identificar que diminuiu a intensidade luminosa que veio daquela estrela. E aí esses instrumentos eles vão criar um gráfico. Esse gráfico pode ser semelhante a esse que a gente está vendo. Tá certo? Então, observe. Você tem tipo um buraquinho, né? Um buraco não, uma curva para baixo, um declínio dessa curva num ponto central. Um declive, que a gente chama, né? Aclive seria uma subida, declive seria a descida. Esse declive, ele representa exatamente a diminuição do brilho durante o intervalo de tempo. Quer dizer que nesse pontinho aí de declive, nesse momento que a linha ela diminui, é porque o planeta passou bem na frente da estrela, diminuindo o brilho que chega até aqui o nosso planeta, que os cientistas estão observando, tá? Então é assim que funciona o método do trânsito. Por meio desse método, galerinha, por meio da mudança do brilho da estrela, é possível a gente identificar o período de translação do planeta para identificar o que, professor? Qual é o tempo que ele dá uma volta em torno da estrela dele? Porque a sua velocidade ela é constante. Certo? E assim, medindo o tempo, a duração do intervalo que ele passa na frente da estrela, medindo isso aqui, ó, esse ΔT, esse tempo, eu consigo medir o tempo para girar em torno dessa estrela por completo.
certo? Além disso, eu consigo determinar o raio da órbita, ou seja, a distância que esse planeta está da sua estrela. Caso eu tenha uma composição da atmosfera, eu consigo identificar qual é a composição da atmosfera a partir da luz que chega até aqui, porque a estrela ela tem uma luz, ela produz uma luz. Mas, ao passar na frente da estrela, o planeta vai refletir uma luz de uma outra cor, dependendo das substâncias que tenham na atmosfera desse planeta. Por exemplo, eles têm uma lista de cores para certos materiais. Então, por exemplo, como é que eu sei que nesse planeta tem oxigênio? É porque durante a passagem do planeta à frente da estrela, o brilho da estrela era amarelo, por exemplo, e quando o planeta passou, ficou azul. Aí ele tem uma lista. Qual é a substância que a luz fica azul? Oxigênio. Então tem oxigênio nesse planeta aqui. Como é que eu sei que tem água, professor? Nunca pisei lá no planeta. O planeta passou na frente da estrela, a estrela brilhava amarelo, mas quando passou na frente ficou verde. Qual é a cor que reagindo dá verde? Qual é a substância que reagindo dá verde? É água. Então, eles observam dessa maneira. É através da intensidade do brilho e da coloração desse brilho que chega até o nosso planeta. E eu também consigo identificar, jovenzinhos, o tamanho do planeta. Qual é a dimensão desse planeta? Consigo identificar através desse brilho também, né? Dessa diminuição do brilho. Ok? Então, se o tempo que o brilho diminuiu foi por muito tempo, então pode ser que o planeta ele seja grande, né? A gente já viu aí o raio da órbita, o tamanho do planeta. Pode ser que também ele esteja muito devagar, né? Então, todas essas características que eu consigo do planeta podem estar associadas a essa variação do seu brilho. No caso do brilho da estrela, quando esse planeta passa na frente dela. Beleza? Show de bola? Galerinha, então não esqueça. Através da diminuição do brilho da estrela, quando o exoplaneta passa à sua frente, eu consigo identificar, então, um planeta externo ao nosso sistema. Certo? Meus anjos, eu vou estar te dando para esse método do trânsito 1 minutinho, tá? E aí a gente passa para a próxima telinha. 1 minutinho.
Vamos lá? Meus queridos, então, retornando aqui, a gente vai continuar nossa aula falando o seguinte: dependendo do tipo de planeta, se é um planeta grande, planeta pequeno, com lua ou com anéis, como Saturno, por exemplo, você vai ter uma diferença no brilho desse da estrela que ele está orbitando, e eu vou produzir diferentes curvas. Você está observando aí que, no caso de ter um planeta pequeno, eu tenho uma curva pequena, um declive pequeno. Se eu tenho um planeta grande, o declive é muito grande, ou seja, o brilho diminui bastante, já que tem um obstáculo na frente da luz da estrela. Se eu tenho um planeta com lua, a curva já tem um ponto ali central lá embaixo, no vértice dessa curvatura, com uma certa subidinha, né? Com um certo aclive. E se eu tenho um planeta com anéis, o brilho diminui muito mais do que quando o planeta é grande, certo? Isso por conta da existência de anéis, certinho? Então, galerinha, você vai observar diferentes curvas para diferentes tipos de planetas. Perfeito? Para essa telinha, eu também vou te dar um minutinho e a gente volta já já. Muito bem, jovens. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Galerinha, a gente vai agora continuar, certo? Só que agora a gente vai falar do outro método. Segundo método. Qual é o segundo método, professor? O método da velocidade radial, certo? O método da velocidade radial consiste em medir a oscilação que um planeta orbita uma estrela. Beleza? De que maneira, professor? A gravitação desse planeta e
a gravitação da estrela são conhecidas já, tá? Principalmente a da estrela. A da estrela já é bem conhecida, porque a primeira detecção que realizam é a da estrela. Aí vão saber se essa estrela possui ou não um planeta orbitando ela através do seguinte. A estrela, inicialmente, ela possui uma certa oscilação gravitacional. Eu consigo identificar essa oscilação gravitacional da estrela. Quando ela tem um planeta associado a ela, ou seja, um planeta orbitando essa estrela, a oscilação se altera. Tá? A oscilação sofre alteração durante a passagem do planeta. Por quê? Porque quando o planeta ele passa ao redor da estrela, ele causa alterações na variação da luz dessa estrela. Quando eu considero que a luz é uma onda. Certo? Como assim, professor? Ainda não entendi. A estrela ela produz uma certa gravidade devido à sua dimensão. Ela é algo grande. Então, eu já consigo conhecer essa gravidade que ela produz. E também consigo conhecer a intensidade luminosa que essa estrela emite. Porém, quando o planeta passa ao redor da estrela, ele, além de mudar a intensidade luminosa, ele também altera essa intensidade luminosa no quesito gravitação. Certo? Ele produz uma alteração, ele praticamente puxa a luz para ele, uma parcela da luz. Que ele está chamando aí de puxões gravitacionais. Certo? Então, ao passar próximo ao planeta, você vai alterar a luz que chega, a oscilação luminosa que chega até o nosso planeta aqui, e nós conseguimos observar. Então, sem planeta, a oscilação da luz que chega ao nosso planeta é de uma maneira. Com o planeta, a oscilação que chega é de outra forma. Certo? Aí você está observando aqui. Você tem a luz nesse movimento de bambolê. De azul é só a estrela. De azul seria a presença apenas da estrela. Porém, quando essa estrela ela possui um planeta associado a ela, você observa que esse movimento de bamboleio muda, né? É esse movimento de bamboleio alterando que eu percebo. Rapaz, alterou o movimento de bamboleio aqui. A luz está chegando diferente no nosso planeta. Então, nesse caso, quer dizer que eu tenho uma alteração da luz devido aos puxões gravitacionais do planeta sobre a estrela. Certo? Então a luz vai chegar diferente na presença de um planeta. Galerinha, vou te dar mais um minutinho e a gente volta depois desse time, tá bom? Um minutinho na tela.
Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Vamos para o terceiro e último método, certo? Qual é o terceiro e último método, professor? É o método das microlentes gravitacionais. O método de detecção por microlente gravitacional é baseado na situação de quando uma estrela bem massiva passa em frente de outra estrela. Sua gravidade vai alterar a luz, desviando essa luz. Com essas distorções, com esses desvios da luz, surge uma imagem da estrela ampliada. Como quando olhamos através de uma lente e vemos uma imagem ampliada. Então a gente tem o seguinte, ó. Você tem uma estrela, vou colocar aqui a estrela A. E na frente da estrela A, você tem a estrela B passando. E aqui você tem a Terra, né? A luz da estrela A vai sofrer desvio quando a estrela B passa na frente dela. Quando a estrela B passa na frente da estrela A estrela B eu consigo observar ela ampliada devido a esse desvio da luz. E se eu consigo ver a estrela B ampliada, eu consigo ver todos os planetas que estão orbitando ela também de forma ampliada. É semelhante quando a gente observa a lente, tá? A imagem através de uma lente. Então, na verdade, eu estou vendo aí a questão da luz sofrer uma alteração devido à gravidade, a ponto de essa luz desviada alterar o que, professor? As dimensões de uma estrela, aumentando essa estrela e consequentemente, eu consigo ver melhor tudo o que está ao redor dessa estrela B. Né? A estrela passou na frente da estrela A. Aí você observa nessa situação. Ó. Eu tenho uma primeira estrela, que é essa estrela A. Ela vai passar, na verdade, a estrela B vai passar na frente dela, da estrela A, como eu dizia antes. Galerinha, o que vai acontecer? A luz que sai da estrela A, no momento que a estrela B está passando, sofre uma deflexão, sofre um desvio. E assim eu vou conseguir ver as estrelas mais ampliadas. O que chega na Terra, ó, a visão da Terra é essa, a estrela é mais ampliada. E assim eu consigo observar se existe algum planeta orbitando ela. Beleza? Então esse é o método da microlente gravitacional. Perfeito? Professor, o que vai acontecer? Para a gente finalizar. Jovens, para a gente finalizar, vamos falar dos exoplanetas mais próximos. E aí chega aquele papo que eu falei de ser possível ou não a gente ter uma nova casa. Nós temos, galerinha, planetas próximos da gente numa média de distância de 4,2 anos-luz. Ou seja, se movendo com a velocidade da luz, eu teria que viajar por 4 anos,2
para conseguir chegar nesse planeta. E aí que está o problema. Nós não conseguimos viajar com a velocidade da luz. Ainda não foi possível fazer uma viagem em que o homem suporte uma velocidade da luz. Porque a matéria, ela não consegue suportar essas altas velocidades. A ponto da gente o quê? Se desfragmentar. A matéria, ela acaba se desfragmentando devido a essa alta velocidade. Então, esse é o principal empecilho, essa é a principal dificuldade para a gente ter uma viagem intergaláctica em que o homem consegue viajar para planetas em outras galáxias ou em outras estrelas. Tá bom? Então, galerinha, vai ficar desse material algumas questões para você trabalhar, certo? Essas questões são vitais, são importantes para que você consiga uma aprendizagem mais significativa. E aí, na próxima aula, eu espero que você já tenha respondido essas questões para a gente continuar papeando sobre esse tema. Bom, até a próxima aula, até o próximo encontro. Fiquem com Deus e tchau, tchau, jovens.